Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2018, uma sexta-feira. Esse é o verbete de número 4.403. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 13 máximos. O tema de hoje é desapego pré-dessomático. A especialidade é autorreflexologia. E a nossa verbetógrafa é a Beatriz Tênios, professora universitária, graduada em farmácia e bioquímica, doutora em química orgânica, pós-doutora em síntese orgânica, docente da Conscienciologia desde 2002 e tenepsista também desde 2002. O desapego pré-dessomático é a ação, efeito ou processo de a consciência lúcida, homem ou mulher, a partir da terceira idade física, evitar as automimeses impostas inevitavelmente pela vida humana, abandonando posturas, comportamentos e rotinas robotizantes, fomentando desde já a identificação com os valores inerentes à futura condição de consciências a ocorrer no devido tempo. Na pensenologia, o holopensene pessoal da dessomatologia, a reeducação pensênica para a morte, os omnipensenes e a omnipensenidade. Na fatologia, o desapego ao soma, o desapego aos hábitos puramente humanos, o desapego emocional às contingências do instinto humano, a mudança das rotinas úteis, o aprendizado pré-dessomático, a volta para casa. Essa frase é a melhor. A volta para casa. A troca de 20 para 200 atributos conscienciais, a mudança da família consanguínea para a família consciencial, o descarte dos requisitos preparando a dessoma homeostática. Na parafatologia, o preparo da volta para a procedência pessoal, a profilaxia da comatose pós-dessomática, a identidade extra, a morte biológica oferecendo clima favorável às intercorrências de fenômenos parapsíquicos, a vivência lúcida da fisiologia quanto ao soma, favorecido pelo desapego pré-dessomático. Aí tem uma série de itens aí, na argumentologia também tem itens para a gente estudar com calma, e na remissiologia, difícil escolher porque tem vários aqui, né? Cultura da dessomatologia, bitanatose, dificuldade pós-dessomática, posicionamento pré-dessomático e previsão de autossobrevida. O desapego pré-dessomático é passo importante pró-dessoma lúcida, na candidatura a curso intermissivo avançado e no autorrevezamento, propósito indicado nas metas da AutoProex. Você, em plena vivência da fase da acabativa da AutoProex, já equacionou os desapegos prioritários a serem iniciados sem demora? Essa lista de autossuperações ainda é longa ou já é curta? Essa pergunta é ótima. Na bibliografia nós temos 3 itens. E aqui na análise da nossa equipe, desdramatização, desprendimento, preparação, perspectiva, prospectiva, longevidade, profilaxia, sobrepairamento, completismo, omnidepuração, pós-dessomática, recém-consciexis, intermissão, comunex, paraprocedência, reperspectivação,
autosseriaxialidade, autorressexologia, dessomatologia e autorrevezamentologia. Muito bom, então, Beatriz, vamos passar para você e vamos perguntar, então, o porquê, a famosa pergunta, né? O porquê da escolha desse tema. Então, boa tarde a todos, Mabel, aos teletertulianos, os tertulianos e os paratertulianos também, né? E a equipe de Ciclo Sapiens, que teve bastante trabalho, viu, para deixar esse verbete em condições. E essa pergunta eu acho ótima, porque mesmo antes de ser uma regra, né, quando eu defendi os primeiros verbetes, eu sempre torcia para alguém perguntar, porque é nessa hora que tu consegue dizer, mostrar até a energia com que tu entrou no assunto, né? Então, como eu sou pesquisadora do assunto longevidade, e dentro dele, especialmente a ProEx, a terceira fase da ProEx, que inicia na terceira idade física, né? Obviamente, um dos temas importantes a serem vistos, né, é a dessoma lúcida, né? Porque o intermissivista, a gente imagina que seja demandatório a dessoma ser lúcida, né? Inclusive, a segunda dessoma muito próxima da primeira dessoma e o atingimento da fisiologia o mais rápido possível também. Mas, então, eu fiquei pensando, né, como que eu, já na terceira idade também, né, a pesquisa é sempre uma autopesquisa, né, como eu estou preparado, o que falta, o que eu sinto que eu posso fazer, né, para já ir encaminhando uma dessoma no devido tempo. E aí eu vi uma mega pesenologia do professor Val, né, dizendo dessoma, autodesapego compulsório. Aquilo me impactou muito. Eu nunca tinha ligado dessoma com desapego, né? Porque, tudo bem, eu vou deixar o soma aqui, vou deixar meus bens materiais, isso a gente sabe, né? Mas é muito mais do que isso, né? E isso me chamou a atenção. Depois, uma ortopensatologia dele, a dessoma, em resumo, é a perda dos costumes humanos. Eu digo, mas olha só, né? Quer dizer, então, se eu estou me preparando para dessomar, eu tenho que perder os costumes humanos, né? Aí tu já começa a imaginar, né? E também tem um verbete dele, a fisiologia, né, onde ele coloca, né, a bitanatose, que é a segunda morte, é a verdadeira cura da vida humana. Então, veja, as três coisas, né, é desapegar, é esquecer o lado humano, os hábitos, e se curar de ser consciente, né? E aí começaram a vir uma porção de indagações, né, que eu tentei colocar no verbete e que eu quero discutir com vocês, né? Uma delas, assim, a gente fala muito em interiorose, né? E a gente vê assim, o pessoal, à medida que vai envelhecendo, a gente vai estratificando modos, rotinas, vai ficando mais inflexível, né? Aí a gente pergunta assim, ó, se para muitas pessoas é difícil sair da cidade natal, como é que ela vai sair dessa dimensão, né? Ela já tem dificuldade de deixar a casa, né? Então, olha só o trabalho que a gente tem que fazer, não só pessoalmente, mas ajudar o outro a passar por isso, né? Outras coisas que eu anotei aqui, ó. Quais as habilidades e expertises que a gente tem nessa vida e que pode levar para outra? Porque não adianta, já na terceira idade, o intermissivista começar projetos ou coisas que não tem um segmento, entende? Então, por exemplo, assim, a gente vê muito o pessoal aposentado, né, já com a saúde ainda em dia, uma boa, né, com uma boa aposentadoria, pensando em fazer um curso de como é que é, degustação de vinhos, de gastronomia, né? E isso é considerado, né, uma coisa muito interessante, né? Tanto que tem um verbete aqui que eu cito, que é pressão mesológica nociva, que é isso, né? A mesologia, o Zeitgeist impondo hábitos
que para consciência, se ela fosse dessomar e morrer e acabou, tudo bem. Mas se ela vai continuar, ela não vai poder ser enóloga, não é extrafísica, não vai poder ser, né? Então, é começar a selecionar interesses que possam ter continuidade, que não vai acabar no fim da vida da física, né? Outra coisa, né? Que metas eu tenho como consciex? O que eu vou estudar como consciex, né? Na medida, isso eu remeto para mim. Como eu quero continuar estudando, o que eu vou estudar lá? Será que eu posso dar continuidade? Devo, né, dar continuidade que eu estudo aqui, né? Ou também parar para pensar como é que é o dia a dia no extrafísico. Porque, veja, consciex não come, não dorme, não precisa trabalhar, né, para viver, ela não precisa fazer check-ups médicos, ela não precisa pagar plano de saúde, ela não precisa comprar carro. Ela não pode se preocupar com a segurança porque ela não morre. É que ela não morre, quer dizer, e isso ocupa 99% do nosso tempo de consciência, entende? Então, veja bem, se eu estou pensando na passagem para a consciex da melhor forma possível, de forma lúcida, eu tenho que começar a pensar como vive a consciex. Já que ela não vai, eu não vou dormir, não vou comer, o que eu vou fazer? Né? Então, aí que começa a aparecer a necessidade dos hábitos mentais somáticos, né? Enfim, e por aí afora, as reflexões nunca cessaram até hoje, né? De como a gente pode ir se adaptando aos poucos a uma futura condição. E o verbete é em cima disso daí. Muito bom, muito bem. Você sabe que tem essa história me faz lembrar, Beatriz, aquele Equipex que o professor Valdo tinha na vida anterior, como Zéfiro, que era da dessomatologia, né? Eles eram uma Equipex que ajudavam as recém-consciexes chegadas à dimensão extrafísica. Eu tenho a impressão que um dos trabalhos seus pode ser esse, né? Na próxima. E também, assim, como intermissivista, porque esse verbete é para todo mundo, claro, né? Mas ele é mais a responsabilidade do intermissivista, entende? Porque claro, ele fez curso intermissivo, ele tem uma ProEx, né? Então, assim, a gente também não precisa dar muito trabalho para a Equipex, né? Claro. Porque vai ter tanta gente, porque a maioria das consins pré-serenonas, né? Muitas delas não sabem nem por que vivem, não vão saber por que morrem, não vão saber onde estão, nem que morreram. Então, isso já é um trabalho muito grande, porque a maioria, né, Então, pelo menos a gente já poder chegar no extrafísico ajudando em vez de... Claro, claro. Vamos, então, para a primeira pergunta aqui na Fatologia, na página 2, nona linha. Poderia ampliar o item, a troca de 20 para 200 atributos conscienciais. Isso tem no verbete, que eu lembro exatamente agora, né? Que dessomar é trocar 20 atributos por 200. Agora, assim, trocar 20 por 21, 22, 23, vai depender da consciência, entende? Nem todo mundo tem 200 atributos já desenvolvidos para recuperar na hora da dessoma, né? Então, tem isso aí. Realmente, dessomar é sair desse restringimento, né? E chegar numa condição, isso entre parênteses, porque para a maioria da humanidade não é assim, né? Claro. Mas é o que a gente está querendo buscar. Mas o que a gente está querendo é isso. Então, recuperar aquilo que tem. Então, para quem sabe isso, dessomar vai ser expandir. Quem entende de dessoma não vai pensar, eu vou morrer, eu vou acabar. Ao contrário, eu vou dessomar e vou ficar muito melhor do que eu estou hoje, né? Perfeito. Esse é o 20 por 200. André? Sim. Então, Beatriz, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Aqui na Fatologia, na página 2, você, na 11ª linha, está chamando a atenção para as senhas deixadas na vida para continuação na próxima existência intrafísica. Você pode aprofundar e até contar para a gente se você planeja algumas GESCONs de caso pensado nesse sentido? Isso. Então, como até eu já tinha comentado em outras ocasiões, o intermissivista tem ProEx. Tendo ProEx, é óbvio que não é uma ProEx para ser feita numa vida só, né? Numa ProEx, numa primeira, a gente encaminha assuntos e temas que a gente vai continuar entrosando. Daí o autorrevezamento multiexistencial, né?
Então, assim, até um binômio assim, autorrevezamento, coerência existencial, coerência evolutiva. É mesmo, né? O autorrevezamento não deixa de ser uma coerência de mim comigo mesmo nessa vida, na intermissão e na próxima vida. E, então, a GESCOM, ela vai ajudar muito nisso, por quê? Porque ela tem a nossa energia, ela é produto do nosso interesse, da nossa motivação. Então, quando a gente, numa próxima vida, ressomar, tendo que passar pelo restringimento, essa GESCOM deixada, né, espalhada, o mais que a gente consiga, ela vai nos ajudar a lembrar quem a gente foi, onde é que a gente parou na última vida, né? E quanto mais GESCOMs a gente deixar, melhor, né? E outra coisa, a GESCOM é produto de pesquisa, de tema que foi muito pensado, muito pesquisado. Então, é mais fácil eu olhar aquilo e dizer, esse assunto me interessa, né? Tem mais sinapses para aquilo e o interesse aparece mais prontamente. Você sabe que lá na Unescom, fazendo um jabazinho, a gente está fazendo um curso piloto, começamos já, entre nós mesmos, que é Escola do Autorrevezamento Autoral. Que é justamente como melhor preparar a GESCOM, que vai ser a cápsula do tempo. Claro que toda GESCOM mas você pode criar uma GESCOM senha. Uma GESCOM que é a sua mega senha da próxima vida. Exatamente. Não é isso, Beatriz? Que é o que você está querendo falar. Que se cair na sua mão, você vai recuperar uma porção de informações automaticamente. Essa é a ideia, né? E também, assim, quando a gente fala em pesquisa, esse é um outro assunto de interesse na pesquisologia, né? Se tu tem um tema, e ele é aquele tema que veio lá de dentro das tuas ideias inatas, realmente corresponde à tua motivação, vai ser muito mais fácil tu reconhecer ele logo, né? Porque, agora... se a pessoa, cada dia escreve sobre uma coisa, não aprofunda nada, vai ser muito difícil ela conseguir ter uma GESCOM senha. Porque ela não aprofundou numa direção, ela não se posicionou quanto a um tema, né? Tem uma série de variáveis aí bem interessantes para a gente pensar nisso. Eu acho que nesse sentido, né, o livro Léxico que o professor Valdo fez, ele falou que era para ele reforçou muito isso, né? E o DAC também. Mas ele falou que especificamente muito mais o léxico. Aí era interessante que, folhando ali, tinha muitas expressões que eu nunca tinha ouvido falar e que não são usuais. Aí, perguntando para ele, isso quer dizer aquilo, aquele outro quer dizer... Era a senha dele. Claro, é o entrelinhamento. É o entrelinhamento. Uma das aulas desse curso é a aula de entrelinhamento. Como fazer o entrelinhamento. Eu vou fazer esse curso. Sim. Claro, porque a gente tem que aprender a fazer isso. Exatamente. A gente está engatinhando, né? Agora, uma outra questão aqui, na parafatologia, da quarta linha de baixo para cima, você fala do estranhamento quanto à postura da consciência mais evoluída pela recém-consciência. Então, isso aí me impressionou muito. Eu li nos 700 experimentos. Eu não sei se tem aqui aonde até é clima o nome do parágrafo, né? Então, diz assim, que eu fiz uma analogia do projetor com dessomante. O projetor lúcido, assim, que não está tão preocupado com a evolução, não sabe o que é isso, né? Chega, por acaso, numa dimensão melhor do que a baratrosfera, e ele fica impressionado com o descaso das consciências. As consciências tão diferentes, tão apáticas, né? Por quê? Porque elas são consciências que elas não vivem se manifestam pelo psicossoma, elas são mais mental-somáticas, elas não têm emoções, elas têm sentimentos. Então, para nós, acostumados aqui no dia a dia, né, que explora a emoção, explora o psicossoma, chega num lugar de consciências evoluídas, estranha. Então, diz que é o estranho. E eu pensei isso. Ora, se eu quero uma comunex mais evoluída, eu vou já entender como é que funciona, como é que é a postura de uma consciência que não seja baratrosférica. Muito bem. E aí, aproveitando aqui também na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, você fala do curso do balanço existencial pela parceria da Apex
com a Associação Internacional do Centro de Autoestudo da Consciência, EC. Você pode aprofundar o que você está chamando a atenção desse evento para a dessomatologia? É desse evento e do curso também, autogestão. Por quê? Porque a pessoa tem que se auto-organizar muito, né? Falando da autogestão, né? Muito auto-organizada para poder dar conta de todas as demandas de preparação. E no balanço existencial, porque tudo começa com a gente sabendo eu estou aqui né? E é isso que eu cheguei nesse status, isso que eu sei, isso que eu posso, isso aqui que está faltando, e daí programar o adiante, né? Então, essas duas coisas são bem importantes, de fazer o balanço, que o curso ajuda, e se auto-organizar, porque é engraçado isso, né? A pessoa, muitas vezes, meu caso foi isso também, né? Enquanto tu trabalha, tu dá conta de não sei quantas tarefas, entende? Tu cuida de casa, tu faz compras, tu trabalha, né? Depois da aposentadoria, a gente fica perdido, né? Qualquer coisa leva um dia inteiro para ser feita, entende? Desmotiva. A gente sai do trilho. Sai do ritmo. A vida profissional é um trilho, né? É verdade. Então, isso aí eu procurei desde o início da minha aposentadoria voltar para o trilho, né? Eu digo, hoje o compromisso é comigo, então eu tenho agenda, tudo, né? Mas eu me comparando com pessoas da minha idade, né, da minha situação já aposentada, as pessoas, é assim impressionante como se desorganizam, não tem tempo para nada, não fazem quase nada, estão sempre ocupados, sempre correndo de um lado para o outro, né? Então, Tá, demora um pouquinho, pode ir falando. Tá, agora sim. Bom, então, assim, parabéns, tá excelente seu verbete. Você tem muita teática, casuística. Aqui até pensei num próximo. Autogestão na terceira idade, a partir de... eu estou pensando nisso. Eu Claro vejo que que muita gente tem muito tempo, só que se torna menos produtiva. E é um desafio. Eu até chamei de autogestão sênior. Quanto mais tempo, mais risco a pessoa tem de se perder, né? Às vezes, se ela não tiver atilada. Exatamente. Isso. E aí a pessoa que não tem muito tempo, ela não tem chance de se perder, porque ela só tem aquilo. Tem que ficar atilado, né? É verdade. Então, assim, tá bem interessante o verbete aqui. Dentro dos cursos, né? Eu chamo a atenção também para a identificação das diretrizes da PROEX. Porque pensando numa obra senha ou numa questão aí, né, de um autorrevezamento, a importância de identificarmos qual é a nossa identidade interassistencial, nosso público-alvo. Isso facilita para deixar essa senha aí para, né, questão aí desse continuismo. Sem dúvida, né, facilita. E aqui, na fatologia, eu queria que você falasse assim na prática. Qual mudança nas rotinas úteis? O que desapegar de hábitos puramente humanos, assim, para quem está ouvindo? O que você listou como algo prático, assim, que a pessoa pode fazer, até para ver assim, já estou fazendo, o que ainda falta? Olha, eu não tenho propriamente uma lista, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu posso te falar assim como é que eu estou conduzindo isso. Também tem um verbete que se chama omnidepuração, que me chamou muita atenção, que é assim, porque, veja bem, quando a gente chega na terceira idade, não é que a gente vai morrer amanhã, mas é que o tempo é menos. E tem outro verbete, previsão de autossobrevida, do professor Valdo, onde fala que é importante, em qualquer idade, a gente ter uma previsão de quantos anos vai viver. Né? Então, desde o inversor, mas principalmente depois da terceira idade, quando o próprio IBGE já dá a estimativa de vida por idade. Né? Então, assim, eu fui lá no IBGE, inclusive com a minha idade. Financeiramente, né, Bia? Inclusive financeiramente. Você tem que prever quanto você vai ter de dinheiro. Até para isso, claro. Para saber, né, estimar quantos anos de vida vai ter. Então, com 70 anos, a pessoa pode viver, porque vai variar, dependendo da idade, vai mudando a expectativa de vida. Bom, em suma, eu teria mais 17 anos de vida hoje, né? Então, veja, quando a pessoa tem 40, 50 anos pela frente, tu pode ficar adiando coisa, né? Ou fazendo coisas que não são tão importantes, ou tu
não pensou bem se é uma prioridade. Mas quando tu vê, olha, eu tenho mais 17, mais 15, mais 10, não é? A gente vai limpando a agenda, tirando o que não é prioritário, não gastando tempo com aquilo que não vai usar no extrafísico. Porque tem tanta coisa que eu preciso aprender para me dar bem como consciência, por exemplo, maior equilíbrio emocional, eu tenho que trabalhar isso, a anticonflitividade, né? Porque tem o verbete, o verbete, a fisiologia, né? Que é a condição de quem passou pela segunda dessoma, porque não é a pessoa passa pela segunda dessoma, descartou o soma e descartou as energias do soma, mas ela ainda pode levar marcado no psicossoma, ela pode estar levando traumas, desequilíbrios emocionais, uma afetividade, né, não controlada. E isso, embora ela não tenha mais nem o corpo físico, nem o corpo energético, ela ainda fica sujeita aos instintos humanos, entende? Então, o que a gente tem que trabalhar é para, na hora de dessomar, ficar afisiológico mesmo, deixar com o soma até os traumas emocionais. Então, isso é uma mudança de vida, entende? Também, assim, procurar fazer as pazes com todo mundo, principalmente com o Grupo Karma. As reconciliações são extremamente importantes, porque aqui a gente até pode ignorar, tu entende? Não me dou com fulano, deixa de lado. Mas lá não, lá aquilo faz parte da pensenização, né? Vai fazer parte do dia a dia, tu vai sofrer os efeitos daquilo. Então, é pensar em tudo aquilo que vai fazer a gente ficar lúcido no extrafísico. Eu vou colocar, só para a minha cutucada básica, o livro. Como assim? O que eu tenho que priorizar, né? O livro. Isso, o livro. Sim. O que eu achei, assim, pensando então, acho que esse preparo aí, intra e extrafisicamente, né? Não, intrafisicamente com vistas a esta. Exatamente. Por exemplo, hoje eu valorizo mais as coisas que eu consigo perceber, porque eu também não percebo tanto, não. Eu só sou interessada no assunto, né? Mas o que eu percebo, muito mais em apostar no meu futuro como consciência do que como consim, entende? Tem coisas que eu poderia fazer que como consim, vou gastar dinheiro nisso. Eu digo, não, vou gastar nisso aqui, que quando eu for conseguir vai ser mais útil. Por exemplo, uma viagem, em vez de fazer uma viagem recreativa, fazer uma viagem onde eu possa... alguma pesquisa retrocognitiva, alguma coisa assim, né? Então, privilegiar sempre a futura condição. Claro que a gente não consegue fazer isso sempre, mas a ideia é que... Na verdade, né, Bia, o resumo do que você está falando é privilegiar a consciência. A consciência, óbvio. Não a consim, né? Isso, é isso porque que você tá falando. Tudo aquilo que me fizesse uma consciência melhor, uma consciência melhor, vai refletir no intrafísico. A consim vai viver melhor também, né? Então, não é um negócio de abrir mão da vida intrafísica, não é isso. É trazer, como tu disse mesmo, né? Privilegiar a consciência em detrimento da personagem que a gente é hoje. Seria isso. Posso fazer uma pergunta aqui? Eu passo para você, que eu tenho só 35, mais ou menos. Estrangeirismologia, página 1, terceira linha. Poderia falar sobre o kit de soma? Então, o kit de soma é um verbete da professora Socorro Frazão, aonde ela elenca a exaustividade, todas as providências intrafísicas que a consim deve ter para deixar a própria dessoma encaminhada de forma que a família fique amparada, saiba o que fazer, não deixar assuntos mal parados, no intrafísico, né? Então, olha, a lista que ela deu é muito completa e eu recomendo a todo mundo que leia e, à medida do possível, vá ticando ali. Isso eu já fiz, né? Porque, na hora da dessoma, se a lista estiver completa, realmente isso vai ajudar bastante. Porque quando a pessoa dessoma, ela deixa muita coisa encalacrada, inclusive do ponto de vista legal, é como se ela não tivesse feito a dessoma, porque ela continua presente aqui. Isso.
Ela não se liberta, porque Isso. ela está envolvida legalmente nessa dimensão. Isso não é o ideal, Não né? é o ideal. O ideal é que a pessoa dessome e ela deixe tudo encaminhado. E a gente agora, né, você está dizendo aqui, Socorro trabalhou na parte intrafísica da coisa. Que ela se libere e que as pessoas consigam lá fazer, sei lá, se vai ser um enterro, o que seja, Isso, e pronto, como é que vai acabou. Ser o funeral, Isso, e acabou. Onde é que está o dinheiro, a senha do banco, se tem dívidas, se tem contas a pagar, aonde que está o testamento, se é que tem, toda a providência. Porque o ideal é que a Consciex dessoma, olha o que eu vou falar, e eu sei que isso às vezes atinge um pouco a maneira da gente pensionizar, né? Mas o ideal é que ela seja esquecida. Exatamente. E não sendo lembrada, inclusive lembrada porque deixou problema, né? Isso, Esse é o pior que pode acontecer. Porque, em geral, o que acontece com a lembrança da Consciex? A pessoa sente saudade, chora, se lamenta. Essa energia chega lá e perturba a Consciex. Perturba a Consciex. Não é? Tu sabe, em relação à dessoma, uma providência que eu tomei. Primeiro, assim, ó, eu não quero velório. Isso eu não entende? Dessomou, seja onde for, direto para o crematório, tá? O caixão mais barato que tiver, não quero, né? E assim, ó, mas coloque no jornal só participando que faleceu, porque as pessoas não vão nem saber, não tem velório, não tem nada, né? E eu digo assim, aí eu falei para meus filhos e netos assim, ó, vocês vão sair para jantar. E vamos fazer uma festa. Fazer uma festa. E assim, ó, isso eu quero que vocês me prometam. Cada um só vai lembrar o que eu fiz de bom, o que vocês gostaram que eu fiz, o quanto vocês gostam de mim. Os meus defeitos, vocês esqueçam. Se eu deixei nesse jantar, né? Não, nesse jantar da despedida, não, é só para falar bem de mim. Vocês concordam? Fale os meus desfeitos hoje. Isso. Agora, não, além do agora. que a gente está trabalhando nos malfeitos hoje para não deixar para trás. Mas principalmente, em vez de ficar chorando, não, vão lá, assim, ó, eu vou deixar até o dinheiro para o jantar, um jantar maravilhoso, e só olha como ela era boa, olha o que ela fez de bom, lembre tudo que eu fiz de bom, porque isso vai chegar lá. E isso eu vou sentir, entende? Isso é uma homenagem. Entendi. Para a Consciex, isso é uma homenagem. Claro, porque a pessoa ela vai mais tranquila, sem conflito. Eu estava contando para a Beatriz que eu vi um parente que eu conheço, que ele vai fazer já na 4ª idade. E ele está com umas questões de família e ele escolheu um filho que não mora próximo dele para ele mandar para esse filho todas as engrenagens da vida dele, cartão de crédito, senha, seguro. Aí ele escreveu 8 páginas, que é o kit. Ele escreveu 8 páginas para esse filho que não mora perto. O filho lá recebeu as 8 páginas. Então, se eu morrer agora, olha, o cartão está aqui, tem joias, não sei, faz de conta, né? Tem joias não sei aonde, tem um imóvel para pagar não sei o quê, tem um funcionário que tem carteira assinada, ou seja, todo mundo não, pelo menos aquela pessoa está sabendo de tudo. Aí o filho ligou para ele e falou assim, recebi, já entendi, não tenho dúvida. Aí esse senhor ficou sossegado. Para ele, para esse senhor, foi importante, porque ele estava em conflito, porque ele dizia assim, eu vou deixar problema para minha família, eu não quero deixar problema. Aí o filho deu o feedback. Não, fica sossegado, porque eu entendi tudo que você escreveu aqui. Aí ele ficou... Isso. Então é um problema a menos para ele, na hora da dessoma. Eu acho que é bem... Não, mas assim, só para concluir isso que a gente estava falando em forma de piada, mas para mim isso é verdade. Não, eu sei, acho que não, é sério, para mim isso é uma coisa muito séria. Porque eu sei que assim, ó, não faz bem para a consciência. Porque às vezes, olha com o meu filho, né, que vai chorar. Tem mães que dizem assim, eu quero que meus filhos se acabem chorando. Porque, eu já vi isso. Né? Eu já vi isso. Ao contrário, eu quero que eles... Claro. Né? Bom, mas meus filhos não têm dúvida quanto à continuidade da vida depois da morte, então não... Só assim, acrescentando também, acho que é pensar realmente numa postura mais assistencial para quem fica. Exato. Né? Isso. Porque não dá trabalho. Que agora eu vivenciei no final de semana passado, um tio teve uma dessoma
E, assim, ele não tem conhecimento de extrafísico até então, né? Assim, mais leigo, mas ele deixou tudo preparado. Então, aí, tudo. Foi esse é o ideal. ótimo. Então, assim, ele pegou, já cremou também, né? Foi cremado. Isso facilitou, eu vejo hoje minha tia como que tá, né? Viúva aí uns 3, 4 dias, mas já está com outra energia, né? Porque ela está podendo ver agora e pensar na vida dela. E não só, né, assim, com problemas ou que ele deixou. Então, isso é muito assistencial. É muito assistencial. Parece algo para meio, ela mesmo. E é desapegado demais. para os dois lados. Pros dois lados. Né? Para a consciência, para a consciência pré-dessomante que pode dessomar com menos, né? Porque a dessoma ela é um choque consciencial. Por isso que eu gosto. Para mim, já é um assunto bem leve, de tanto que, né? Mas, de qualquer forma, ela é um choque consciencial. É a perda de uma vida, não é? Quer dizer, 99% das coisas que eu faço vou deixar de fazer. Das pessoas que eu vou deixar de conviver, pelo menos por um tempo. Então, já tem essa coisa que é natural, né? Então, se puder ter menos essa preocupação de que não vou deixar nenhum problema para trás. Então, eu estou assistindo quem fica, e quem fica não vai ficar pensando, tipo, por que não resolveu isso antes de dessomar? Onde que deixou tal coisa? Não sabia que tinha um empregado que precisava pagar, agora eu estou na justiça. Exatamente isso. Não é? Então, é dos dois lados. Porque também uma coisa assim, que eu lembro que o professor Valdo falou várias vezes, que dessomar, e até eu tive uma projeção uma vez onde eu fiz isso, é impressionante. É assim, ó, na hora da dessoma, que a gente chama o ômega pensene, o último pensene antes de dessomar, né? É tipo assim, essa vida acabou, esquece. Vira as costas e vai embora. Virar as costas e ir embora. Se ficou mágoa, esqueça. Claro. Se ficou coisas que ainda assim não conseguiu fazer, esqueça. Por isso que é bom no dia. É só pensar no daqui para frente, no extrafísico. Eu vou passar a palavra para ela, mas só lembrando, as pessoas mudam de casa e elas ficam, a minha casa que eu deixei lá em Barbacena. Essa é uma postura do dia a dia que ela estava perguntando, que é o ideal eliminar. Porque se vai dessomar um dia, é daqui para frente. Você já imaginou? Você ficar nessa coisa do antepassado, do saudosismo, a consciência, ela vai ficar muito presa e sofrendo, em melancolia. Então, é bem isso que a Beatriz está falando, é daqui para frente. Beatriz, muitos parabéns. E eu queria também agradecer. Eu acho que esse tema é muito importante. A gente vê, até dentro da nossa comunidade, né, pessoas que têm dificuldade em lidar com a questão da dessoma. E eu acho essa questão, por exemplo, de trabalhar com os familiares, no sentido também deles desapegarem dos mortos, né? Seja pais ou de outras pessoas também. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso, que a gente vê casos de pessoas que têm dificuldade em dessomar porque a própria família não consegue abrir mão disso. Mas tu sabe qual é o problema? É o seguinte, a gente está falando aqui como se todo mundo entendesse o que é consciência, o que é multidimensionalidade, o que é paradigma consciencial, né? Aí é muito fácil esclarecer. Se tem essa abertura, não tem dificuldade. Por exemplo, com meus filhos, eu tenho essa abertura. Então, assim, ó, eu de tempos em tempos eu dou uma checada para ver se eu dessomasse amanhã, se eles iam, né? Tipo assim, já se deu conta que a mãe pode, né? Você dá uma lembrada. É uma lembrada de que... Mas eu posso porque eles entendem isso. Entendi. Agora, quando a família não entende, como... Por exemplo, meus pais não entendiam, né? E como falar nisso? Porque vai chegar... por que está falando? Tu acha que eu vou morrer? Tu entende? Muitas vezes a pessoa, quando tu vê que a pessoa já está quase dessomando, tu não pode falar muito, porque ela vai pensar que tu está agorando para ela dessomar, né? Boca de sapo. Essa preparação... Ai, desculpa. É isso, então é difícil. Aí cada caso é um caso, né? Gente, deixa eu só fazer uma pontuação aqui, vou passar para você. Tem muita pergunta aqui, Beatriz, várias. Como se preparar? Então, eu estou dando a dica aí para o tertuliano, para o teletertuliano, que essa é uma dica que ela está dando. É como se preparar para a dessoma e para a primeira e para a segunda. Então, ela já está trazendo uma assim, olha, eu vou lembrando das minhas famílias, vou arrumando as minhas coisas, porque eu acho que ao longo da tertúlia... porque tudo isso que a gente está falando preparação, porque não existe um roteiro, entende?
Mas tem coisas que são evidentes, né? Eu estava me lembrando a preparação, que uma das preparações que eu acho, e até o professor Valdo fez isso, é não deixar pessoas dependentes dela. Eu, por exemplo, tenho uma senhora amiga que ela está pré-dessoma quase há mais de 6 meses. E ela não consegue dessomar. E eu conheço muito o histórico familiar, e ela é o pau da barraca da família. Entende? Então, eu vejo que ninguém quer que ela dessome, porque se ela dessoma, desestrutura toda a família. E ela ou tá Agora ela imagina também, o então, eu custo acho que a para preparação ela também tem a ver dessomante. com isso. Olha a dificuldade de dessomar, É o custo sabendo do que a dessomante. família... Aí entra também a parte parapsíquica, entende? Às vezes a gente não pode falar, porque a pessoa não vai entender o que é multidimensionalidade, nem vai achar. Eles acham ao contrário, que é frieza da nossa parte, que é desrespeito. Né? Desrespeito. Mas, com o parapsiquismo, tu pode doar energia, pode entender, porque tem amparador e tem assédio nessa questão toda, entende? A gente conseguir contatar o amparo para ajudar no que puder aquilo ali, encaminhar possíveis assediadores que estão aproveitando aquela situação mal parada. Né? Quanto mais parapsiquismo a pessoa tem, mais útil ela é na assistência, entende? Por isso essa preparação, eu acho que não é só intraconsciencial, é também você preparar as outras pessoas nessa interdependência, não criar dependência. Mãe muitas vezes faz isso, né? Cria dependência dos filhos. Eu e aí é um trabalho na problema quando situação ela contrária. dessoma, Isso. Obrigada. E isso aí. Tem essa relação aí. Cada caso é um caso, viu? Difícil, né? Mas ela está certa, porque agora, é se um tem grupo. abertura para falar, o que a gente pode dizer de Tares para um dessomante é maravilhoso. Né? Só que se ele não está preparado para ouvir, se ele não entende... Eu lembro de a minha madrinha, ela dessomou, ela perdeu o filho primeiro, e depois, logo em seguida, ela dessomou. Assim que ela perdeu o filho, eu me encontrei com ela em São Paulo, e eu disse assim para ela: tia, ninguém morre. Aí ela virou para mim e falou assim: Mabel, será que isso é verdade? Eu falei: vamos bater uma aposta? Falei assim para ela: vamos bater uma aposta? Porque se você, quando você morrer, porque eu falei na cara dela, quando você morrer, se você perceber que você está viva, eu ganhei. E depois a gente se encontra e se acerta. Passaram alguns meses, um dia eu estava na TENEPS e eu escutei assim, em clarividência: você estava certa. Mas eu não sabia o que era. Eu acordei, saí da TENEPS, que era muito de manhã, passou um tempinho, eu recebi um recado. Isso não é mentira, não. A minha mãe ligou e falou assim: sua tia morreu. Eu acho que teve, porque ela ficou super impactada o dia que eu conversei com ela. Eu falei: você não vai morrer, você vai descartar esse corpo, presta atenção em mim, tia, presta atenção, não esquece isso, você não vai morrer, presta atenção, se eu tiver certa, você vai lembrar de mim. Tu sabe que eu faço isso, mas não bem assim, ó. Isso os parentes mais próximos, não meus filhos, que eles entendem perfeitamente, mas irmãos, né, que não comungam com essas ideias. Mas eu digo: então vou fazer o seguinte, ó, o dia que vocês dessomarem, eles já riem com a palavra, né? Dessomarem, pensem em mim, se eu tiver dessomada ou não, né? Porque eu vou ajudar vocês. Aí pense em mim que eu vou lá. E aí a gente conversa sobre isso, né? Então, pelo menos eles sabem assim, ó, que se eles se dessomarem, se sentirem perdidos, eu digo: pode pensar em mim. O que eu estudo é para isso, é para ajudar vocês depois. É isso. Você tem que criar os vínculos. Fala lá. Parabéns pelo verbete. Eu não tenho uma pergunta específica, mas eu tenho uma colocação que minha avó está com 84 anos e está numa situação pré-dessomática, né? Então, eu converso muito isso sobre ela. Ela lê algumas coisas da Conscienciologia e fala: mas isso aqui, a gente tem prazo de validade, a gente é carimbado quando nasce e tal. Daí eu falei a mesma coisa para ela. Então, quando tu dessomar, me procure. Isso. Me diga se a vida existe mesmo. Aí, há uns 6 meses atrás, ela teve uma experiência fora do corpo. Ela passou mal no mercado, desmaiou. Daí ela falou: vocês tinham razão, eu me vi empurrando o carrinho fora do corpo. Daí eu olhei, meu corpo estava no chão. Então... Essas coisas são assim,
São senhas, né? Porque lá no fundo, a pessoa que não é cética, 100% cética, ela tem uma pulguinha atrás da orelha. Porque ela foi com CX Claro, antes. ela tem um negocinho, mas será que é? Então, se você dá um choque, eu sei lá, né? Eu penso que ajuda, porque ela raciocina na hora. Algum nível de raciocínio ela pode ter, porque aquilo, ninguém é bobo, gente, as pessoas estão ali, elas não podem não verbalizar. Mas elas pensam nisso em relação à morte, aqui que não. Ela não verbaliza, muitas vezes ela tem vergonha de admitir, ela não quer passar fiasco, ela não quer ir contra o dogma dela, mas lá no fundo, aquilo está dentro dela. Eu lembro de ter conversado com a minha mãe um pouco antes dela dessomar, e falando das coisas da Conscienciologia, e ela ouviu muito atenta, e ela falou assim, interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Olha lá. Mas ela teve, porque assim, a vida é tão corrida que a pessoa não pensa. E aí, eu conversando com ela, é que ela entendeu que, olha, existe uma outra possibilidade, né? Então, isso é interessante. E ela também tem pessoas muito dependentes dela, e ela fala que ela não pode, quando ela passa mal, por exemplo, fica um dia no hospital, não, mas como é que elas vão viver sem mim? Como é que essas pessoas vão viver sem mim? Isso Então, isso é o tipo da coisa que a gente tem que resolver, né? Se existe realmente a dependência, tem que começar a trabalhar para ela ir, essa dependência ir sendo resolvida, porque na hora da dessoma vai embora dependente ou não, entende? Não é? A dependência vai ficar. Não vai ficar não vai por causa disso. Muitas vezes, né? Vai saber. A energia fica. Vamos pegar aqui, Fatologia, página 2, 9ª linha. Pode comentar um pouco sobre essa expressão, que também gosto muito de usar, que é a volta para casa? É a nossa amiga lá de Minas Gerais. A informação que a gente tem, a hipótese que a gente levanta, porque ninguém tem verdade sobre nada, é de que a gente vive e viveu muito mais no extrafísico do que aqui. Aqui, em termos de tempo, é uma passagem diminuta, né? A nossa vida maior é no extrafísico. E é onde a gente vai ficar cada vez mais, até que um dia não precise mais ressomar, né? Então, o ideal seria a gente achar que a casa da gente é lá e não aqui. Que a gente é consciência e não consim, né? E começar a olhar com carinho para aquilo, né? E também, assim, uma coisa que me preocupa bastante, que faz parte desse assunto, é que, assim, quanto menos evolução a gente tem, quer dizer, menos maduro consciencialmente a gente mais a gente acha essa vida intrafísica como ela é concreta, ela existe. Por isso que a consciência baratrosférica, ela quer voltar logo para cá. Porque, para ela, isso aqui que é concreto. À medida que a gente vai ascendendo na escala evolutiva, o extrafísico vai ficando mais concreto para a gente, né? Os valores lá são... A gente valoriza mais do que esse. Então, assim, numa evolução já maior, para o dia que a gente chegar lá, a gente vai achar que lá é que é o concreto. Isso aqui é uma coisa que a gente passa e é uma maia, né? Como se diz, uma ilusão. Uma ilusão. Agora, é bem o contrário, né? Quanto menos evoluído, mais isso aqui é tudo. Por isso que a consciência... Por isso que sofre. Por isso que sofre, porque perdeu isso. Perdeu tudo. E quer voltar logo, né? Ao tudo. A consciência na baratrosfera, ela quer voltar logo para cá. Ao tudo. É tudo, né? Você sente falta, às vezes, do cigarro, da bebida, do sexo, daquela agitação, do futebol. Da adrenalina. Da adrenalina que tudo isso dá. Trinomiologia, página 3, 1ª linha. Poderia ampliar o trinômio instinto, intuição, cosmovisão? É uma pergunta de Portugal. Instinto é a primeira coisa que a gente tem, né? Assim, que nos afeta. É o instinto, porque o corpo físico é um corpo instintual, né? Então, muito do que a gente sente é instinto. Tirando o instinto, né? Às vezes, o que fica de sentimento é até muito pouco, né? Então, é instinto, depois vem... A intuição. A intuição, que já começa, já é uma coisa... Né? A pessoa já começa a intuir coisas. E cosmovisão é quando realmente tu percebe o todo, né?
Então, o animalzinho, ele só tem um instinto ali. Tudo que ele faz para sobreviver, e ele é muito apto em sobreviver, é por causa do instinto, né? E aí vai refinando até chegar à cosmovisão. Em numerologia, página 3, final da 2ª linha. Poderia aprofundar o sobrepairamento aos gêneros humanos? Isso, o sobrepairar é desapegar, tá como sinônimo aqui. Então, está listado ali uma porção de desapegos ou sobrepairamentos. Aos gêneros humanos é isso, é que a gente não é nem homem, nem mulher, nem masculino, nem feminino, né? Mas a gente só vai viver essa falta de gênero depois da 2ª de soma, na condição a fisiológica. A fisiológica. A fisiologia, né? De novo, o que seria a fisiologia? Perdeu o corpo físico na beira de soma, perdeu as energias que ligam ao soma, e o psicossoma já está equilibrado, entende? Ele não está refém de traumas, muitos traumas e emocionais, conflitos que ficaram da vida, né? Quando tirou tudo isso, aí sim é possível a consciência se ver sem sexo, né? Até lá, mesmo retirando o soma, que é a única coisa que tem sexo, a consciência ainda se sente homem ou mulher, porque ainda não chegou nessa condição de fisiologia. A fisiologia. Alguma pergunta? Estrangeirismologia, página 1, linhas 1 a 3. Como levar a cabo de modo inabalável o strong profile até o final da vida humana, apesar de tantos percalços e obstáculos? De que modo, tendo este senso de timing proexológico, acertar nos pontos onde ele deve ser executado? Pessoa certa, hora certa, lugar certo e ações certas. Aí tem uma terceira pergunta. Você tem dicas para nos dar sobre o cotejo e feitura da timeline da vida humana? Então, a primeira pergunta é o Strong Profile. Como levar a cabo de modo inabalável o Strong Profile até o final da vida? Isso. Então, assim, o Strong Profile é aquela personalidade determinada, né? Então, assim, levar isso adiante, não ir arrefecendo essa determinação com o passar do tempo, né? Porque, eu já estou velho, não estou mais para isso, eu já não quero mais, isso já não é mais meu tempo, para que eu vou gastar? Né? Ao contrário, manter assim, aquela garra, aquele gás até o final. Como cada um vai ter que trabalhar por isso. E tem que trabalhar por isso, porque a vida humana, o soma, ele nos leva para ficar mais assim, sabe? Para ficar, em vez de strong... ficar mais fraco. Weak profile. A gente tem que ter isso como meta. Tá? Ela quer falar acho que um pouco sobre o corpo, né? Só complementando a questão da importância de ter um propósito de vida. Seja ele... Era isso? Seja ele qual for, né? Então, assim... que seja uma viagem a curto prazo, visitar um parente, mas ter um propósito, não deixar a vida, né, assim, levar sem ter um objetivo, uma meta. E isso a gente vê que cada vez mais a pessoa que tem um propósito de vida tem até doenças evitáveis. Então, já consegue-se, pelas pesquisas, né, que é o meu tema do doutorado, diminuir questão das demências, doenças cardiorrespiratórias. Então, assim, porque é um ânimo. A pessoa que tem um propósito, ela se cuida mais, se preserva. Então, de alguma maneira, seja o familiar ou o próprio idoso, tentar arrumar algo para que isso seja um objetivo, um motivador. Viu, Cris? Né? Isso daí lembra uma carta que o professor Valdo fez quando estava ainda no IPC, que ele fez justamente uma carta aos aposentados. Foi mesmo. Convidando Foi mesmo. a quem tivesse interesse, energia e disposição para vir voluntariar, que a instituição está de braços abertos e acolhemos qualquer consciência que queira ajudar.
Então, isso se estende não só para o IPC, que isso daí foi uma carta que o professor Valdo lançou quando era presidente ainda do IPC. Só que, então, mas isso se estende a todas as ICs. Todas as ICs têm com portas abertas para os aposentados, pessoas que queiram ajudar os outros. A Conscienciologia está aberta para isso. Né? Olha, eu quero dizer que eu sou aposentada. E assim, ó, que a gente não falou, né? Mas uma grande ajuda, um grande ponto nessa preparação, desapego para a é o voluntariado. Por quê? Mas o voluntariado profissional, não é aquele voluntário que se tiver um tempinho eu faço. Não, assumir a responsabilidade, né? Compromisso. O compromisso como se fosse uma profissão, só que não ganha, não recebe um. Né? Isso aí ajuda no propósito de vida e ajuda no Strong Profile. Né? Perfeito. A segunda pergunta era, de que modo, tendo este senso de timing proexológico, vamos acertar nos pontos aonde ele deve ser executado? Pessoa certa, hora certa, lugar certo e ações certas. Isso aí, na verdade, é todo o propósito da ProEx, né? Que divide já a vida em fases e coloca o que é desejável e evolutivo para cada fase da vida, né? Mas aí está falando em... Como acertar esse time, né? Por exemplo, a terceira idade é o ideal, já está fazendo o quê? É, né? Mais ou menos, acho que isso que ele está perguntando. Fazer coisas assim, eu não querer fazer o que jovem faria, né? Não, por exemplo, tem senhoras idosas que querem debutar, tem outros homens idosos que querem aprender a pilotar avião, entende? Usar aquilo para o... Se a gente está falando de evolução... Não, nós estamos falando de intermissivista, né? Nós estamos falando de intermissivista, de evolução, estou entendendo. De evolução, para quem tem interesse em de evolução. Você tem dicas para nos dar sobre o cotejo e feitura da timeline da vida humana? Especificamente nesta vida humana? É o que a gente procura fazer com a proexologia, né? As tarefas do jovem, as tarefas estão contidas ali naquela fase chamada de preparativa, depois tem as fases correspondentes à fase executiva, e agora eu trabalho nas metas que seriam as prioritárias, as desejáveis, para a terceira fase da vida, que seria depois dos 65. Então, cada um faz as suas, mas dentro daquela... Agora, de uma maneira bem simplista, tem aquela pergunta, né, Beatriz, que é assim, ó, bem simplista. Se você dessomasse hoje, do que você arrependeria de não ter feito? Aí a pessoa vai lá e senta e começa a pensar. Pronto, só aí ela já tem uma ideia boa. Isso não é simplista não, Mabel. Não, que vocês fazem um maxi planejamento, uma coisa mais pensada. Mas de cara, tem uma pergunta assim. Não, porque tem isso aí mesmo, assim, ó, outra forma de encaminhar tudo isso, né? É assim, ó, o que eu fiz nessa vida que eu quero continuar fazendo? E listar por quê, para se posicionar por aquilo, até para continuar fazendo aqui, depois na intermissão. E também aquilo que eu fiz, mas eu não deveria ter feito, eu não gostaria, eu não quero repetir. E também deixar aquilo marcado, se posicionar quanto a isso, porque a próxima intermissão, a próxima vida, vão ser consequências diretas disso tudo. Agora, ó, isso aí que ela está falando é o que a gente está estudando lá para se colocar no livro do autorrevezamento. Você está entendendo? O autor colocar no livro dele, aquele livro que ele elegeu como autorrevezamento, essas variáveis que a Beatriz está trazendo aí. Que vai ajudar, ele já vai ressomar, se caso caia na mão dele, tá lá. Entendeu? Onde errou, onde acertou, o que tem que priorizar, o que tem que evitar. Na condição dele. Porque a gente já sabe, nessa altura da vida, quais são os nossos pontos fracos, não é? entende? Claro que já vivenciou. Como eu vou pensar em calçar para a próxima vida. Exatamente, é isso aí. E só complementando, assim, pensando nesse timeline, a pessoa estando jovem, pensar o que ela quer para a velhice dela. Né? Então, a partir dos 60 anos, o que quer? Então, assim, a questão financeira, então, ter esse preparo, né, que é super importante. O tempo, o que ela vai fazer com o tempo que antes era destinado ao trabalho, vai para quê? Porque a gente vê muito isso, né? Depressão
No Muito, período da aposentadoria, a pessoa não sabe o Depressão, que vai fazer. alcoolismo. Isso. Muito problema nesse. E a pessoa definha. Ela começa a definhar, não é? Você Isso. trabalha com isso, você sabe Sim, melhor porque que eu. é que nem você falou, é o trilho, né? A profissão, o trabalho é o trilho. E depois, todo o tempo livre vai ser feito para quê? Então, ter esse preparo, né? Assim, pensar o que pode se fazer hoje, sendo jovem, que tem energia, está na fase produtiva aí, né? Na executiva da ProEx, o que pode fazer para preparar aí para 60 anos em diante, sendo que a gente vive 1/3 nessa fase, né? Se pensar de 60, 80, 80 e pouco, é muito tempo. E dá para se fazer muita coisa produtiva, né? E hoje em dia, a pessoa de 80, 85 anos, ela está com saúde, ela está preservada. Se ela Perfeito. levou uma vida mais ou menos normal, ela está em condições de fazer coisas. Não é como antes, com 50 anos, a pessoa já era um velho caquético há pouco tempo atrás. É entende? verdade. Olha, minha tia dessomou agora com 102. Ela viveu sozinha até os 96. Bem, ia para o banco, descia para o banco de elevador, ia na Avenida Paulista, pegava o dinheiro na boca do caixa, subia para a casa dela. Aí até chegou um dia que o gerente falou: não, senhora, vamos dar um jeito, vou ajudar a senhora de outra maneira, porque ela queria ir. E ela foi. E vai, cabeça boa. Eu tenho vizinhos assim, Não é? Eu moro no prédio, 96 anos. Então, 96 Vou ao anos. médico sozinho, eu fisioterapeuta, Ah lá. pego um táxi. Hoje em vou dia fazer é compra. assim, né? Nós temos que, essa coisa da longevidade... Tem que nós temos atualizar. os parâmetros É. pessoais, né? A respeito dessa realidade, porque o mundo mudou. Fatologia, página 2, terceira linha. A verbetógrafa poderia comentar, se possível com exemplos, a dessoma da consim lúcida e a dessoma da consim pré-serenona vulgar? Então, é tudo isso que a gente falou, né? Quem é a consim pré-serenona vulgar? É aquela que não tem ideia de que é uma consciência, de que que não vai morrer, não vai acabar quando morrer, né? Que a família dela não são as únicas pessoas com as quais ela tem afinidade. Enfim, que não conhecem a realidade da consciência. Essa dessoma que a gente falou, ela é triste. A pessoa tem tabus quanto à morte, tem medos, tem fobias. Ela faz, muitas vezes, qualquer coisa para não dessomar. E da onde eu estava lembrando o caso de uma escritora, a Susan Sontag, que é uma mulher super bonita, atual, assim, descolada, uma intelectual, né, americana. Mas, assim, ó, ela com um pouco antes de 70 anos, ela teve leucemia e ela não queria morrer. Porque para ela morrer era acabar. E ela não queria terminar, né? Porque, olha, ela se submeteu a tanta coisa, a tratamentos médicos dolorosos, extenuantes. E o filho dela depois contou como é que foi a morte dela. Mas é uma história de horrores que ela passou. Né? Ela dizia: o último fio de vida vocês preservem, não me deixem morrer. E tem uma foto dela morta já assim preparada lá, né? Os braços tudo escuro, preto, necrosado, veia, né? De pegar. né? Quer dizer, a pessoa, o calvário que ela passou porque ela não queria. Então, essa é a consciência vulgar, não é? Vai ser uma coisa de medo, de sofrimento. A família fica e chora. Ela vai lá para o outro lado, não sabe o que aconteceu com ela, né? Não sabe por que ela está em tal lugar, né? Porque às vezes a gente, ao dessomar, pode ir para vários lugares diferentes, vai depender das afinidades, né? Já a consciência lúcida, não. Né? Se bem que uma vez eu estava projetada e eu esqueci que existia projeção consciente. Eu achei que eu tinha dessomado. Porque eu vi que eu estava de psicossoma, né? Eu fiz alguns testes de psicossoma. Eu disse: mas então eu morri. Né? Eu disse: mas como que eu morri? Mas eu me preparei para saber, para não esquecer da minha... Sabe? Me questionei, rememorei todas as coisas que eu sabia sobre extrafísico e digo: mas de alguma forma... Eu falhei. Eu falhei, porque eu dessomei, não sei porquê. E aí, subitamente, eu acordo. E eu digo: olha como a gente pode se enganar, mesmo achando que sabe, não sabe. Né? Por quê? Porque a lucidez é diferente aqui e lá, né? Fatologia, página 2, sétima linha, de baixo para cima.
Favor aprofundar um pouco mais sobre a desamarração de nós das interprisões grupocármicas. É nossa amiga de Jundiaí. As interprisões grupocármicas, isso é um conceito que a Conscienciologia tem, não é? Que é quando a gente, em grupo, né, pratica atos anticosmoéticos, nós fazendo parte de um grupo contra um outro grupo, ou nós tendo atitudes anticosmoéticas uns contra os outros, né? Então, pode desde ser manipulação, pode ser realmente prejudicar de várias formas. Isso aí, o resultado disso é que essas duas consciências, ou esses dois grupos, ficam interpresos, né? E aí, com isso, diminui o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Por quê? Porque desamarrar esses nós, que a gente chama, é prioritário na evolução, né? Então, quanto mais problemas a gente tiver entre nós ou com outros grupos, menos livre-arbítrio a gente vai ter. Então, o ideal é que, até a gente dessomar, a gente consiga desamarrar cada um desses nós. Cada briguinha, cada mal-entendido. Uma técnica que eu já vi que é importante é o seguinte, eu percebi que muitos mal-entendidos que ficam entre as pessoas, que acabam não... É porque uma explicou do jeito, a outra entendeu do outro. Mas é fato. Né? Então, o ideal, hoje, eu já faço isso. Tu entendeu o que eu disse? Eu me certifico se o outro entendeu o que eu realmente quis dizer, para não deixar... Porque se eu não esclarecer ali, uma hora eu vou ter que esclarecer, entende? E pode ser numa hora imprópria, né? Então, isso seria o que eu quis dizer. Má interpretação. Má interpretação, gente, é um problemão, né? É um problemão. Unidade, página 1. Por que a unidade de medida do desapego é o otimismo? Quanto ao fim da vida intrafísica. Não é uma unidade ambígua? Um suicida não poderia estar otimista, achando que seria mais feliz após se matar? Não. Só terminar. Sugiro que a unidade seja nível de completismo existencial. O nível de completismo existencial, ele vai nos dar várias coisas, né? A qualidade da vida extrafísica, a qualidade da dessoma, né? Mas aqui eu quis dizer isso, meu óculos. Que a unidade de medida, o otimismo. O que eu quis dizer é que a unidade de medida do desapego, né? É do desapego. Do desapego. Se eu realmente conseguir desapegar, eu vou estar otimista, né? É otimista quanto ao fim da vida. Porque se a gente desapegou, se a gente entendeu o que é a dessoma, tá certo. É natural. Eu coloquei porque, para mim, é natural pensar cada vez mais que lá para frente eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje, vou ser mais feliz do que eu estou hoje, né? Isso é produto desse desapego. Eu também não sou psicóloga, não estudei suicida, né? Estou aqui com o nosso amigo de Ribeirão. Mas eu fico pensando, eu não sei se o suicida é otimista. Ele simplesmente quer acabar com o sofrimento, mas eu não sei se ele pensa que vai ser melhor. Ele quer finalizar. Mas veja, eu não sou a pessoa mais indicada, porque eu não estudei profundamente isso aí. Eu também não estudei, mas eu tenho notado assim, que tem acontecido suicídios. Ontem nós tivemos 2 casos aqui em Foz do Iguaçu, de tentativa que, felizmente, não deu certo. Que a gente saiba, né? 2. Eu achei que está dentro da esfera dos meus conhecidos. Também está aumentando. Ela quer falar alguma coisa? Eu acho que é uma leitura errada de otimismo nesse caso do suicida, porque se ele fosse otimista, ele acharia que a vida dele, intrafísica, iria melhorar. Né? Mas ele partiu de um princípio de que essa vida não tem jeito, não vai melhorar. Então ele não é otimista. Eu também penso assim. Isso daí, mas enfim. assim, eu como marido de psicóloga, eu justamente escuto muitos esses casos. Já tem um pouco mais de autoridade. Exatamente. Tem um pouco mais de autoridade. Porque a gente vê que a depressão é um dos maiores caminhos para o suicídio. É justamente isso. Que é a falta de alegria, a falta de otimismo, né? Isso. E muitas vezes a pessoa, ela diagnostica tardiamente e não toma remédio, porque a medicação é, muitas vezes, o primeiro passo para a saída disso. Porque tem muita gente que acha o seguinte, a depressão é probleminha,
vergonhinha, sabe, a frescurite. Não é. Isso, né, Alice, ela fala muito, ela fala assim, ó, tem muita gente que fala assim, ó, que depressão é frescura, e não é. Isso pode ser problema químico, pode ser uma série de coisas, e não é só o psiquiatra que vai ajudar, o psicólogo tem que entrar junto, então quer dizer, é uma parceria. Ok? Estratificação, página 4. Poderia comentar este item? Como os hábitos podem atrapalhar nesse momento de pré-retorno à consciencialidade? Eu quis falar aí dos hábitos arraigados, né? Então, os apegos. Porque nem todo hábito é deletério, é patológico, mas... por exemplo, o que a gente nota, assim, porque a gente está falando da terceira idade, né? Aquele negócio não pode mudar nem a cadeira de lugar, nada, entende? Não, fica rígido para tudo, só pode ser, né, de um jeito. E isso acaba sem a gente ver o avô ou a avó não conseguindo se comunicar com o neto, porque eles são rígidos, só pode ser daquele jeito. E os netos já estão em outra geração, pensando diferentes, não tem mais maleabilidade. Isso que eu chamo de hábitos estratificados. Né? Beleza. Fatologia, página 2. Essa é aquela pergunta que eu falei que tem várias, né? Então, mas eu vou fazer pelo menos uma. Final da 4ª linha. A preparação permanente para a primeira e a segunda dessomas. Gostaria que a verbetógrafa comentasse como é a sua prática da preparação permanente para a primeira e segunda dessomas. Basicamente, o que eu faço é pensar sempre assim, aquilo que eu estiver fazendo, né, o que eu posso continuar fazendo depois de dessomar, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de estudar. Que bom! Isso é uma coisa que eu posso continuar fazendo hoje, que me dá extremo prazer, e eu vou poder fazer lá, né? Esse tipo de coisa, mas acho que tem outra coisa na pergunta. A sua prática da preparação permanente. A preparação permanente. Então, no meu caso, é pensar, dar tratos à bola para imaginar como é que eu seria como consciência, entende? Como é que eu me viraria sem isso, sem aquilo? Por exemplo, assim, eu tenho um apego aos meus arquivos, aos meus livros, ao meu escritório, aquelas coisas que eu digo, quando eu desço, mas não vou levar nada, tu entende? Como que eu vou... E se eu quiser ler alguma coisa, eu não tenho mais o livro. Mas se eu quiser você tiver recuperar uma ideia, ficou tudo lá. Se você tiver cabeça, você vai na parapsicoteca. Tu entende? Então eu começo a pensar isso. Como é que consegue faria? Porque então eu estou dando assim a minha para ver como a gente faz besteira, né? Então estou falando a mesma besteira. Eu fiquei inicialmente preocupada com isso, mas e se eu quiser recuperar alguma coisa, e os meus arquivos, minha coleção de tal coisa, tudo assim de escritório mesmo, né? Isso é o apego que você está querendo falar que restringe, né? Restringe, mesmo que seja aparentemente uma coisa muito boa, porque é mental somático, isso tudo, mas não, né? Eu vou ter que... Como é que eu vou ser pesquisadora como consciência para a psicoteca? Então, assim, procurar conhecer essas coisas, né, que a gente... Criar sinapse para isso também, até. Criar sinapse para isso. Nessa vida, né? Eu não sou nenhuma projetora capaz de eu ir lá para ver como é que... né? Mas eu recolho muito a experiência dos outros, eu leio sobre a experiência dos outros. A própria Conscienciologia foi feita em cima de parapsiquismo, né? Sim. Então, eu procuro imaginar como que eu vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer, só que numa situação completamente... O que eu não sei é como eu vou gastar meu tempo, viu? Porque se eu não vou dormir... Ela está preocupada com isso. Vai falando que vão te dar um monte de trabalho. Agora, viu, Beatriz, tem uma dica, né, que é interessante. Será que eu não vou ficar enfarada de novo? Tudo isso que você está fazendo, né, faz parte já da prevenção. Né? Essas as bobaginhas que a gente usa para pensar melhor depois, sim, entende? Agora, uma saída interessante, né, para a pessoa que fez a pergunta, acho que um dos melhores livros do Kardec é O Céu e o Inferno. Então, quem já leu, são 12 dessomas que ele estuda, que as consciências eles vão narrando, isso, mas não 6 assim, num degradê positivo e 6 num degradê negativo, que vai mostrar o nível do apego que ela tinha em vida.
Então, a medida dessa gradação que as consequências norteiam... Boa ideia, eu vou ver se eu vou rever dar uma olhada. Isso. Eu tenho é bem livro, interessante a pessoa dar uma lida. Ok? Fatologia, página 2, final da 6ª linha. Poderia discorrer sobre a perspectiva de morrer com dignidade enquanto alvo mental desde agora? Então, né, eu fico pensando assim, ó, a maioria das pessoas tem medo da morte, coisa e tal, mas então elas morrem igual, né? Mas eu fico pensando o que elas pensam naquela hora, né? Já que é uma coisa para elas aterrorizante, dizer, morrer aterrorizada, né? Morrer com medo. E então morrer com, aliás, o professor Valdo dizia isso, né? Que é a nossa tarefa morrer em alto nível, morrer com dignidade. E eu penso muito sobre isso. É assim, estar tranquilo nessa hora, é até procurar ajudar no desprendimento do psicossoma, não é? Porque já tem muitas pessoas que elas mesmas ajudam a equipe de dessoma, né? A fazer a dessoma. Cuidar com a pensionização, porque o que a gente estiver pensando e sentindo na hora da dessoma vai encaminhar o local onde a gente vai parar logo depois da dessoma, não é? Procurar afinizar com o amparo, aumentar a intimidade com o amparador, se for possível, até com o orientador evolutivo, né? Enfim, se preparando para chegar lá do outro lado como adulto e não como criança apavorada, né? Precisando... Demora um pouquinho, já acendeu? Então espera um pouquinho que já vai dar voz. Será? Vai de novo. Não, vai ter que pegar outro mesmo. Passa para ele, fazendo favor. Eu queria entender a posição. Primeiro, parabenizar a Verba Top, porque ela dá um show. Entendeu? Eu estava em casa lá, eu costumo ver, mas eu falei, não, eu vou ter que particularmente lá conhecer, né? Realmente, meus parabéns pela teática, né? E ela fala com exemplarismo, quer dizer, é uma coisa assim, eu acho interessante, que às vezes a pessoa chega aqui, a gente vê muito Verba querendo ajudar, mas tem muita parte teórica. Ela não, ela realmente, ela dá um show e eu parabenizo, né? Então, eu queria entender o seguinte, a dessoma nunca chega inesperadamente para a consciência lúcida, que é na primeira página, ortopencente analogia, e depois, de acordo com ela, se ela permitir, eu vou fazer uma colocação. Tá. Se a gente for pensar, existem vários fenômenos parapsíquicos, mesmo para quem não é parapsíquico, que denotam a chegada da morte. Dificilmente a pessoa não vai perceber que está em situação de... A menos que seja uma decisão súbita, assim, alguma coisa que... Né, acidente de percurso, às vezes. Ele não percebeu, está ingênuo. A não ser... Porque, assim, ó, pelo que eu vejo, isso é mais relatos de pessoas, assim, ó, que... A pessoa começa a ter sonhos, projeções, aí conta para a família. Começa a ver o extrafísico. Isso, mas ela não sabe, mas a pessoa que ouve, por exemplo, isso a filha da Conscienciologia, a mãe não, né? Então, a mãe, antes de dessomar, começou a ter sonhos, assim, né? E a filha viu que estava encaminhando, né? Então, se a pessoa sabe, ela já vai saber interpretar os sonhos que tem. E também muitas doenças, muitas condições físicas, se a gente acompanha, né, o desenrolar, a gente já sabe onde que determinadas doenças podem, né, até onde ela pode ir, até onde chega. Mas também tem essa questão parapsíquica, porque a menos que seja alguém sem nenhum merecimento, né, mas os amigos extrafísicos vão começar a ajudar em sonho, em algumas coisas que vão já preparando. Eu tenho até um caso aqui que eu quero ler. Você quer falar alguma coisa antes? Eu quero só fazer um complemento seguinte, porque essa palavra dessoma, quem é Jorge não acha que não vai dessomar, né? Porque cronologicamente ele não quer saber. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Que a linha do equilíbrio, né, entre a vida
E a dessoma, ela é muito tênue. Se a gente não tiver cuidado, né, tanto que vocês veem que a quantidade de jovens que, né, por descuido, por motocicleta, bebida, pessoal todo dia, então, né, às vezes a pessoa acontece, né, numa estrada andando, vê um maluco lá e dessoma você. Então, é um assunto que para o jovem ele não quer saber. Mas eu me preocupo assim, muito, que todos deveriam estar preparados, por isso que essa palavra consciência lúcida, quer dizer, quando a pessoa já está numa idade cronológica, doença, quer dizer, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar o tempo todo antenado. Por quê? Porque na realidade, como anteriormente ela muito bem explicou, né, nós viemos do lado de lá, então a gente deveria ao mesmo tempo, né, viver assim, mais como consciência encarnada, para a gente ter os devidos percalços, inclusive, né, para a gente evitar sofrer os grandes assédios, que às vezes você está aqui e está sofrendo que você não tem. Então, eu acho até um lance que é uma das grandes doenças, que é o autoassédio, a pessoa tinha que estar muito bem preparada. E outra coisa também interessante, só para complementar, de acordo com a cronologia, que hoje em dia estão vivendo, né, 70, 80 anos, eu acho assim muito bom. Mas eu costumo dizer o seguinte, né, quem não tem tempo de cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, que a gente também deveria nos precaver para a gente ter uma longevidade saudável. É o caso dela aí, toda bonitona, meus parabéns. Essa é a sua colocação. Ortopensata essa sua. Meu pai, 3 dias antes de dessomar, me pediu para ver a data no calendário. E me falou que só faltavam 3 dias. E não respondeu ao meu questionamento sobre aquela informação. 3 dias depois ele dormiu e dessomou. Me pergunto sobre o campo do merecimento, se ele foi homem violento e tinha sérios problemas com o álcool. Era católico praticante. De que forma a Conscienciologia entende algo assim? Essa pergunta veio de Pernambuco. Não, seja qual for a consciência, não, o parapsiquismo existe, ela vai ter os companheiros extrafísicos, sejam assediadores ou sejam amparadores, né? Agora, qualquer situação, alcoolismo, violência, né? Tudo tem agravantes e atenuantes. Então, cada caso não dá para dizer. Agora, isso aí que aconteceu é uma coisa até certo ponto comum, muito entende? Comum. O que não é muito comum é a lucidez dele, que eu vou morrer em 3 dias. Mas, às vezes, tem outros sinais que indicam isso e a pessoa não capta. Não capta. É perfeito. E, assim, ó, eu tive 2 casos que eu acompanhei, né? Um rapaz de 16 anos morreu de doença e o outro, na mesma idade, morreu atropelado, né? Nos 2 casos, os pais... Sentiram. Eles já vinham com aquela sensação de que iam ficar com saudade do filho, que eles não iam ficar muito tempo juntos, mas não era assim, vai morrer, não era isso. Só aquela sensação de que não iriam ficar muito tempo juntos. Quer dizer, já a família, às vezes, é preparada, às vezes, o próprio dessomante. É quem tem olhos para ver, né? Paradoxologia, página 3, segunda linha. Poderia expandir o paradoxo de o soma se estiolar enquanto a consciência se expande? É isso que acontece. A gente vai ficando mais velho, o soma vai se deteriorando, né? Isso é inquestionável. As funções vão diminuindo, não é? Os órgãos vão começando a falhar, tudo isso. Então, a impressão, quem olha, parece que a pessoa está se acabando, aquilo ali está se deteriorando. Mas, na verdade, a consciência ela está amadurecendo, ela tinha toda aquela experiência que ela acumulou durante a vida, ela tem aquela serenidade, ela pode ter essa formadura, né? Que o jovem não consegue ter porque é inexperiente. Ela já passou por outras circunstâncias difíceis, ela já sabe que pode contar com ela mesma, né? Então, tudo isso representa, né, a maturidade da consciência e a expansão. Então, por um lado, o corpo se acaba, por outro lado, a consciência aflora. Né? Fatologia, página 2, linha 4. Como avaliar a previsão de autossobrevida?
Então, eu falei, isso é um verbete, né, que fala da necessidade de cada um de nós termos uma previsão de quanto tempo vai viver, até para poder programar. Se eu vou escrever uma ou mais megagescons, eu tenho que saber que tempo eu tenho, né? Mas isso é mais importante ainda a partir da terceira idade. Como se vê isso? Num primeiro momento, a expectativa de vida ela tem a ver com o local onde a pessoa nasce, né? Então, por exemplo, quem nasce no Japão, de cara ao nascer, tem 89 anos. Se nasceu em Serra Leoa, de cara, 57, 51 anos. Né? Então, isso depende do local. Depende da saúde da pessoa. Se a pessoa é cardíaca, se a pessoa é diabética, se a pessoa tem alguma doença, a expectativa vai ser menor. Se eu venho de uma família onde as pessoas morrem cedo, é uma coisa. Se uma família de genética longeva, outra coisa. E também tem hábitos, tudo isso. Agora, também tem, em termos práticos, o IBGE, né, que é onde se calcula estatisticamente uma pessoa normal, né, a média das pessoas. Né, que no Brasil hoje tenha 70 anos, a média que pode se esperar são mais de 16 anos, como eu falei. Né. Então, a tabelinha do IBGE... Quem nasceu hoje, quem tem 1 ano, quem tem 2, quem tem 3, quem tem 4, quantos anos está projetado para viver em média, descontado aquilo que a gente falou, né? Gente, só lembrando, amanhã tem Círculo Mental Somático, o tema de amanhã é Paracerebrologia, e no domingo tem tertúlia matinal. O tema vai ser empreendedorismo, o paradigma da abundância e da conscienciologia. A especialidade é empreendedorismologia e o pesquisador é o professor Luciano Vicente. Parafatologia, página 2, terceira linha. Pode comentar sobre a morte biológica, oferecendo clima favorável às intercorrências de fenômenos parapsíquicos? É porque, ao se aproximar da dessoma, ou por velhice, ou por doença, vai havendo, a consciência vai ficando mais desconhecida, né? Seja pela doença, seja pela velhice. Então, é mais fácil, nessa condição de fragilidade do soma, o aparecimento de fenômenos parapsíquicos. Até porque a pessoa muito materialista, ela não consegue sair do corpo, nem porque ela é o corpo e ela não admite sair do corpo. Mas, à medida que o corpo se estiola na doença, ela não tem mais o corpo para se segurar e aí ela começa a ter... Pode, né? É uma possibilidade grande. Facilita, né? A pré-dessoma facilita muito os fenômenos parapsíquicos, principalmente pela descoincidência que... Exato, e ela começa a estar mais para lá do que para cá, né? Aquela fase de transição. De transição. Eu queria só, é curiosidade, não está aqui no verbete, mas como ela é pesquisadora, por que às vezes, fora a deterioração física, mas certas pessoas, assim, certa idade, elas apresentam, às vezes, um odor, assim, que chega a ser, assim, característico. Então, se isso tem que haver, já seria, assim, um pré-sintoma que estaria para dessomar, uma coisa... A coisa, você sabe alguma coisa disso? Do cheiro, do corpo, o odor, da consciência quando ela está envelhecendo. Você sabe que existem animais que detectam, né? E a partir de certos odores, se a pessoa está próxima de soma. Eu não tenho aqui os dados, mas existe coisas assim, dependendo da doença que ela tem, a gente precisa estudar mais. Eu não sei se vocês sabem alguma coisa a respeito. Que eu não sei se eu entendi bem a pergunta dele, mas assim, eu sei de casos de pessoas que, por estarem dessomando já nesta fase, elas começam a sentir odores referente às lembranças quando conscientes, entende? Rememora. Você tem, é outro caso. É outro caso? Porque eu acho que o que ele está querendo dizer, eu não sei se eu entendi, que a pessoa pré-dessomante pode ter algum tipo de odor diferenciado. É essa a sua pergunta? Porque quem tem a sensibilidade dessa área, quando chega assim, você já, né, você, pelo olfato, né, você percebe ou percebe. E realmente isso foi uma coisa assim que
eu sempre observei, e chega a ser até assim um pouquinho assim, desagradável. Outros não sentem, quer dizer, mas realmente seria um caso que a gente poderia ver se tem algum afeto ou não. Às vezes depende da doença, né, que a pessoa tenha. Tudo bem? Colegiologia, página 3, última linha. Quais são as relações entre o colégio invisível da reurbanologia e o desapego pré-dessomático? Então, a reurbanização extrafísica, né, é um movimento de translado, digamos assim, das consciências de um local para o outro, de uma dimensão para outra, para facilitar a evolução de todos, né? Então, nós, enquanto intermissivistas, enquanto dessomantes lustros, a gente vai ajudar na reurbanização. Uma das grandes importâncias da nossa lucidez, até na hora de dessomar, é poder ajudar na reurbanização, né? Que a reurbanização, ela tanto envolve as consciências que estão ressomando aqui, que são muito patológicas, como as que estão indo para outros planetas, né? Então, esse movimento todo, o intermissivista e o dessomante lúcido ajuda. Tecnologia, página 3. O que é a técnica da consciência tricerebral? Eu vi que ia perguntar. É assim, ó, isso foi colocado pelo professor Valdo, assim, ele dividiu o cérebro em cérebro imaturo, da criança até o adolescente, depois o cérebro maduro, que vai até a terceira idade, depois o cérebro mais maduro. Da terceira idade, do geronte. Então, a técnica é de que, por exemplo, assim, ó, mesmo um superdotado com cérebro ainda microcéfalo, que ele fala, né? Porque ele é até a idade da adolescência, ele não consegue mostrar muita coisa, mesmo sendo a consciência superdotada, porque o cérebro ainda não está pronto. Não está preparado. E a técnica é ir aproveitando para chegar com o cérebro mais cortical possível, né, com a parte cortical mais pronta possível na terceira idade. Tricerebral, porque passou pelo microcérebro, o médiocérebro e agora está com o macrocérebro. Tem um verbete sobre isso. Isso, quem quiser, tem mais de uma pergunta sobre... A consciência tricerebral. Isso. Tem mais de uma pessoa que fez essa pergunta, então, gente, se vocês quiserem, entrem lá, tem um verbete sobre esse assunto. Consciência tricerebral. Tricerebral, isso. Fatologia, página 2, linhas 7 e 8. Quais são os principais indicadores multidimensionais do êxito assistencial? Então, se a pessoa conseguiu ter uma produção assistencial aqui nessa vida, né? Os indicadores que ela vai ter, vai ser o tipo de recepção que ela vai ter quando dessomar, o número de companheiros que trabalharam com ela aqui, que vão estar lá dando as boas-vindas, não é? O preparo de uma atmosfera de recepção festiva, acolhedora, né? Tudo isso é razão direta do êxito da assistência que a gente conseguiu fazer. Você me lembra aquela história que o professor Valdo contava? Da Ana, que era aquela funcionária, lembra disso? E que ela era muito simples nessa vida, né? As pessoas nem davam assim muito valor para ela. E quando ela dessomou, ele saiu do corpo e ela foi recebida efusivamente, tipo assim, pirotecnia, né? Modo de dizer, metaforicamente falando, na chegada dela lá. Né? Isso mostra o êxito. Ela fez muita assistência, pelo que o Sr. Valdo falava, ela foi muito assistencial nessa vida. E aí ela foi ovacionada extrafisicamente, né? Que é a cereja do bolo, ou se vocês preferirem, a para. E aí casou duas coisas, né, que são importantes. Uma, o nível de assistência que ela teve, e o outro, o completismo existencial. Exatamente. Então, juntou, né? E aí, então, quer dizer, essa é a morte que desejamos. O epitáfio ideal, que está ali, né? O epitáfio ideal, eu digo, se eu fosse enterrada, eu ia querer colocar assim, aqui jaz uma completista. Exatamente. Né? Seria... Mas como não vai ter... Porque, na verdade, tudo isso é minimizado, essa questão. Se a pessoa é completista, a dessoma dela
pode até ser aparentemente trágica intrafisicamente, aparentemente trágica, mas ela dentro dela e com a saída do corpo vai ser Porque sabe que os triunfal. médicos, eu já vi relatos de médicos que perceberam, não entenderam por que na UTI tinha pessoas assim nas últimas ali para dessomar com aquele ar de beatitude, de calma. De calma, né? claro. Era completista. Ela é completista, Entende? estava Enquanto bem, todo de bem com a mundo vida. assim lá com aquele sofrimento, porque na UTI... Mas está de bem, a pessoa está de bem com a vida. Vocês entendem? É aí que eu percebo quanto evoluir é importante. Porque, para mim, não é uma coisa teórica. O trabalho evolutivo, tudo que a gente consegue fazer para evoluir nessa vida. Porque, olha, imagina, tu conseguir estar em beatitude em plena UTI. Né? Tem que... Mas é verdade, você está em isso plena é resultado UTI, da mas você evolução. sabe que o serviço foi feito, Isso, você não tem as pendências que você está falando. Porque, às vezes, evolução, para a maioria das pessoas, é uma coisa muito teórica, muito mas não assim. é. Não é, ela é isso aí, ó, é o bem-estar hoje, aqui e agora. Tudo bem. Codigologia, página 2. Você poderia aprofundar os 2 itens? Vamos pegar lá, codigologia, na página 2. O Código Pessoal de Cosmoética, regulando o binômio admiração-discordância. Então, o quanto tu admira, o quanto tu discorda de alguém, tem que ser permeado pela cosmoética, viu? Porque não só a discordância pode virar uma querela entre, né? Como a admiração pode virar uma subjugação, né? Então, a admiração discordância é um ótimo, né, binômio, mas assim com cosmoética, né? Era nesse sentido. Idade pessoal completando a preparação. Então, porque aquilo que a gente sempre fala, né? A gente não tem tempo para tudo, né? Porque o dia só tem 24 horas. Então, há que priorizar o que é mais importante. Então, se a pessoa tem um código pessoal de prioridade, se ela coloca no papel quais são os valores dela, o pouco tempo que a gente tem, que são as 24 horas do dia, vai ser usado para isso. Porque, senão, o tempo passa e a gente se perdeu em banalidades e não... E, por sinal, tem E para chegar até o ponto do desapego, tem muito trabalho pela frente. Então, não dá para não priorizar isso, né? Por sinal, tem uma pergunta aqui, você já falou alguma coisa, mas vale a pena. Olha, Fatologia, página 2, linhas 5 e 6. De baixo para cima, poderia explicar o desaproveitamento da longevidade? Eu até escrevi um verbete sobre isso, longevidade desaproveitada, porque eu comecei a estudar essa fase etária e vi assim, ó, que esse tempo que a gente ganha com a aposentadoria, que hoje é de 25 a 30 anos, é muito mal aproveitado pela maioria. As pessoas vão jogar bingo, festinhas, não é? Vão... bailão. Enfim, não usam, desaproveita, entende? E muita gente usa até a sua... Muita gente que eu digo, não vamos lá, né? Mas, assim, há uma utilização do fato de eu ser uma pessoa já idosa, né, para poder dizer o que quer a hora que quer, entende? Não é? Eu na idade que eu estou, eu falo o que eu quero. Né? Então, há muito desaproveitamento da longevidade. Então, antes de falar no aproveitamento, que era o meu assunto, eu quis primeiro limpar o terreno, né, do que desaproveita. Fatologia, página 2, linha 8, de baixo para cima. Quais são as relações entre a quebra de regras e o desapego pré-dessomático? Quebra de regras também é um verbete, né? Tipo assim, o que ele quer dizer? Que a gente, quando chega na terceira idade, pelo pouco tempo que a gente tem para refazer tudo que precisa ser refeito ou fazer o que não foi feito, é preciso priorização e é preciso posicionamento. Então, às vezes, a gente tem que quebrar regras, entende? Espera-se que uma senhora de 70 anos faça tal coisa. Não vou fazer. Quer ser madrinha do meu filho? Então, vou fazer um curso de batismo lá, né? Mas eu não tenho religião, não vou fazer, né? Mas as pessoas, às vezes, se submetem, né? Então, é a hora de escolher
Isso, também. Muito tempo para isso. Então, quebrar regra é se impor, né? Agora, é claro que tem a ressalva assim, tem que ver o dia, a hora e o local, né? Porque não pode deixar os outros também, não pode fazer de uma forma egoísta e egocêntrica, né? Mas a pessoa pode declinar um convite, por exemplo, e não fazer um curso de batizado lá na Igreja Católica, se ela não comunga com essas ideias, entende? Então, essa regra ela pode quebrar. Então, é a maxidissidência, é o posicionamento. É o bônus do não. É, o bônus do não, olha aí. O bônus do não, não é isso? É isso, dizer não. Aqui na página 3, você fala sobre a parte de sobrepairamento. Então, sobrepairamento sobre o grupo kármico. Eu fiquei pensando o seguinte, a gente pode realmente sobreparar os problemas mas até que ponto, dentro da assistenciologia, a gente pode, embora sobreparar, mas pode ajudar o nosso grupo kármico? Só fazer uma parêntese, por favor? O sobrepairamento não é o descaso, só para fazer uma apêndice. Era isso que eu ia falar. Né? Nem a omissão, né? Explica lá. E até o próprio desapego não significa não dar importância. Porque é o seguinte, olha aqui, é olhar para a família, essa família que nos coube aqui é responsabilidade nossa. A gente tem que ser bom filho, bom pai, boa mãe, bom amigo, bom irmão. E isso faz parte do modus vivendi da consciência em qualquer dimensão, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Agora, não ficar estreitando aquele laço consanguíneo além do tempo, né? Então, uma mãe é uma consciência que hoje é nossa mãe, mas já foi mãe de muitas outras pessoas. A gente já teve muitas outras mães. Então, relativizar, não tirar o peso desses vínculos. Eu acho que esse sobrepairar, e esse sobrepairar que ele está muito bem lembrando ali, é aquela visão da consciex, né? Exato. Quer dizer que você é consciente agora, é pai, mãe, filho, irmão, mas não perder a conexão com a real origem, que aquilo é temporário. É temporário pelo seguinte, porque na família é muito diferente o nível evolutivo de todo mundo. E no extrafísico a gente se une por nível evolutivo. Então, possivelmente, a gente não vai continuar a convivência lá com essas mesmas pessoas. Estreitamente, não vezes. Nesse momento, entende? Talvez no futuro a gente vai ser amparador deles, tudo, né? Então, ter esse cuidado de já ir desapegando afetivamente, mas cuidando ao mesmo tempo, né? E valorizando. Muito bem. Para a fatologia, página 2, quarta e quinta linha. Poderia fazer um cotejo sobre a segunda de soma patrocinada por amparadores e a segunda de soma patrocinada por assediadores. O natural na evolução da consciência é que todo mundo, ao dessomar, passasse, além pelo descarte do soma, que é a primeira morte, passasse também pelo descarte dos requisitos das energias do psicossoma, o que não é uma realidade ainda para a maioria da humanidade, né? Para a grande maioria. Então, por que isso? Porque ao passar pela segunda de soma, se a consciência não tem um equilíbrio emocional, ela não vai dar conta do que ela vai encontrar no extrafísico, às vezes, entende? Digamos que é uma pessoa muito violenta, muito briguenta, sei lá. Quando ela chegar no extrafísico, as pessoas com quem ela brigou, o holopensene que ela, né, vai estar lá esperando por ela. E muitas vezes ela não tem condições de olhar aquilo porque ela fica pior ainda, né? Então, o orientador evolutivo só patrocina a segunda de soma quando a consciex, aquilo é uma coisa homeostática, a consciex vai dar conta de ficar lúcida completamente para quem ela é no extrafísico, né? E para as consequências do que ela é, tudo isso. Agora, acontece também do assediador fazer o descarte das energias, e muitas vezes o assediador acabou de matar a vítima é morta pelo assédio e depois promove a segunda de soma. E aí é uma coisa altamente patológica, porque a pessoa vai... assim, eu digo que a pessoa está muito doente, ela fica em coma, ela está ali
no hospital, né, enquanto ela é tratada. Agora, já imaginou ficar na UTI toda entubada e consciente? É muito pior, né? Então, ela vai ficar consciente para a patologia dela, sem ter amparo junto, né? Então, essa segunda dessoma, ela é patológica. É o assediador que promove para poder, né, usar essas energias. Então, Beatriz, vamos para a última pergunta, tá? Poderia aprofundar a exemplologia? Exemplologia está em que página? Deixa eu ver aqui. Então, existem página vários 4. tipos de desapego, né? Então, aqui eu coloquei que o desapego pré-dessomático básico é a maxidissidência de... Por exemplo, né, um exemplo aqui, é a maxidissidência, pois a pessoa é muito afeita aos dogmas religiosos, né? Se ela conseguir abrir mão disso, entender a descrenciologia, entender, né, como é que funciona a evolução consciencial, isso aí, ela é muito materialista, né? Se ela conseguir abrir mão disso, superar isso, é um desapego pré-dessomático básico, porém eficiente, né? E o segundo, mais avançado, é descondicionar de todos, aliás, é desprender os condicionamentos somáticos e bioenergéticos. Na verdade, é passar pela segunda dessoma, seria, né? Ter condições de passar pela segunda dessoma. Isso seria o desapego avançado. Muito bem, gente. Então, nós estamos chegando aqui no final. A gente agradece a excelente defesa da Beatriz do Verbete. Agradecemos os tertulianos, os teletertulianos. Nós passamos para os nossos recados e até amanhã. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 36 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. A Paula Souza com o curso Pangrafologia Verbetológica, a Patrícia Takaki com o Acoplamentário, o Alexandre Daibert com o curso Romance de uma Rainha e a Andressa Lima com Leitura Lúcida. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para o curso de campo de Pangrafologia Verbetológica. Esse curso vai ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2018, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio. Esse curso ele tem como estrutura, ele tem como base a técnica das 3 cadeiras. Essa técnica das 3 cadeiras é descrita no DAC e era a técnica que o professor Valdo utilizava na escrita dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nós vamos montar esse set pangráfico baseado nessas 3 cadeiras ao longo do sábado e do domingo. Então, vamos ter campo pangráfico no sábado e domingo de manhã, sendo que no sábado a gente vai ter, a primeira cadeira seria o colchonete, onde as pessoas vão estar deitadas, recepcionando ideias extrafísicas relacionadas a um tema que a pessoa pré-estabelece. A pessoa passa depois para uma energização do EPICOM, e depois passa para a segunda cadeira, que é onde, através de uma caneta e um papel, ele passa para o papel todas essas ideias que ele teve. À tarde, então, ele passaria para a terceira cadeira, para a última cadeira, onde teria a chapa verbetográfica no seu computador e passaria, então, para essa chapa todas essas ideias. Os EPICONs desse curso, que vão estar trabalhando com a gente, a pangrafia é a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito. E para vocês terem maiores informações ou fazer a sua inscrição, poderiam telefonar para o CAEC, para o número 45 2102 1499. Então, eu espero ver vocês lá e muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC e da Consecutivos, eu gostaria de convidá-los para o Acoplamentárium com a temática Autopesquisa Holocármica, que acontece no próximo final de semana, 3 e 4 de março, aqui em Foz do Iguaçu. Os EPICONs são Pedro Fernandes, Cristiane Ferraro e Roberto Laimig. O Acoplamentárium ele é um curso
sem pré-requisitos, que favorece o desenvolvimento dos atributos parapsíquicos da clarividência, da psicometria, a identificação de companhias extrafísicas, que são ferramentas decisivas na pesquisa de vidas passadas. Esse é um acoplamentário, então, que acontece somente em 2 dias, sábado e domingo. Os interessados devem procurar a recepção do CAEC pelo telefone 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde. Em nome da Consecutivos, eu gostaria de convidar a todos para o curso Romance de uma Rainha, uma análise serexológica. O objetivo do curso é fazer uma análise do livro Romance de uma Rainha, que é uma obra psicografada do final do século XIX, que relata o período do Egito Antigo, na 18ª dinastia do Egito Antigo. Essa obra é uma obra de bastante interesse do ponto de vista da serexologia, e a gente vai estar analisando, vai estar estudando um pouco sobre isso e sobre a parte do Egito. Quem tiver interesse, o curso vai ser amanhã, dia 24, das 15 às 18h30, e vai ser disponível online também, participação online. Obrigado. Boa tarde. Gostaria de fazer o convite para o curso Leitura Lúcida. O curso Leitura Lúcida reúne especialistas de diferentes áreas do conhecimento que vão compartilhar suas técnicas de seleção, registro e análise inteligente em livros e textos lidos, com objetivo na autopesquisa e na escrita. Esse curso funciona assim, são 4 módulos que acontecem domingo à tarde, de 14h30 às 18h. E entre esses módulos têm aulas, e entre os módulos tem atividades que são acompanhadas por professores preceptores. Então, vão ter atividades como leitura de livros, assistir filmes, e também aulas gravadas no estilo TED, por exemplo, a aula de leitura para psiquismo, ou a aula de técnicas de leitura, ou leitura crítica de biografias, por exemplo. Então, cada material requer uma técnica diferente de leitura, e isso que o curso vai proporcionar. O legal desse curso é que ele pode ser feito tanto presencial quanto à distância. Então, o pessoal que mora fora de Foz pode participar perfeitamente aí do curso. O primeiro módulo se inicia em 11 de março, o segundo em 8 de abril, o terceiro 6 de maio e o último em 3 de junho. Quem ficou interessado, quiser mais informações e inscrições, pode fazer na recepção do CAEC pelo telefone 45 2102 1499 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. O título do verbete de amanhã é Operosidade Evolutiva. A especialidade é a maxiproexologia. O verbetógrafo é o professor Ricardo Rezende. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.